Gente querida, oração da Gleice no dia de hoje, e nós estamos nesse processo de uns aos outros. Até eu citei hoje lá na devocional lá da igreja, em que a unidade do corpo de Cristo, a unidade do mundo, né? É importantíssima. Até para unidade é importante para a humanidade, que foi criada por Deus. E Deus criou o homem a partir da Trindade. 3 pessoas em um só Deus. Eles confabulam, eles têm a comunhão perfeita. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então está dentro do homem a necessidade de estar com outras pessoas. Não é da natureza humana estar sozinho, a não ser uns ermitões, umas pessoas assim diferentes. Mas o normal é estarmos juntos e convivendo. Então a pessoa pode conviver sendo colega de trabalho, pode conviver sendo sócia no trabalho, pode conviver sendo amigos de relacionamento, pode conviver sendo da mesma família. Quanto mais vários graus de envolvimento e de interdependência nós temos nesse mundo, e tudo corre em torno de união, de fortalecimento mútuo. Ninguém pode ficar sozinho, porque na pior das hipóteses, egoisticamente, ela vai precisar de ajuda. Aí não tem ninguém para socorrer porque ela está sozinha. É um ermitão lá no meio do mato, que se ele ficar doente, ele morre lá. Então, até egoisticamente, a gente precisa uns dos outros. Até o cara mais egoísta precisa de alguém na hora que ele perde alguma coisa e busca ajuda. Então, nesse mundo criado, nesse ser humano criado para ser gregário, para ser comunitário, é certamente nesses relacionamentos a gente vai colidir em algum momento. Alguém vai errar com alguém vai errar feio com alguém vai errar de leve, alguém vai errar de leve constantemente, aquele erro que não é muito grande, mas ele persiste. Alguém vai errar de uma só vez, mas desastrosamente com você, comigo. Então, essa é a nossa vida, meus irmãos. Essa é a nossa vida. A vida é essa. Então, nós não podemos fugir disso. Nós não podemos fugir disso. O que a gente pode fazer, e o ser humano busca, é ter paciência, é ter... Mesmo sem Deus, a pessoa tenta relevar uma coisa ali, relevar outra coisa ali. Mas, no nosso caso, a gente tem uma vantagem infinita, porque a nossa vida é de progresso, a gente não fica estagnado, a gente tem Espírito Santo em nós que nos faz crescer, que nos faz no sentido mais santo, nos faz ser melhores pessoas uns com os outros. A Bíblia está cheio de exortai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, preferi-vos em honra uns aos outros. Então, nós como seres... até as outras religiões também buscam isso, né? Mas a nossa aqui, ela é forte em manter a unidade, porque na unidade a gente tem... o corpo anda na unidade. O corpo de Cristo, o reino de Deus na terra, que é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, tem uma função no mundo. Então, a unidade do corpo de Cristo é importante para a gente caminhar junto para o evangelismo, para as ações, para o aconselhamento, para as boas novas de salvação. Então, Deus, ele dá ordens para que a gente seja unido entre nós, na igreja,
e unidos entre nós e as pessoas do mundo. Não pode haver barreiras. Não pode. A barreira, Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele mandou lá do céu, desfez daquela glória toda, venceu as barreiras humanas, nasceu, cresceu, infantil, adolescente, jovem, adulto, 3 anos de ministério, morreu na cruz para unir, para reconciliar a gente com Deus. Então a gente tem uma ordem divina para reconciliação, para não a barreira, para não distanciamento. Nós temos ordens de Deus para nos unirmos e estarmos com as pessoas, mesmo sofrendo dano, mesmo sofrendo abuso. Tanto é que quando me batem na minha cara, eu devo, né, fazer um esforço muito grande para não relevar isso e estar com a pessoa mais tempo para que ela talvez me bata de novo lá, erre de novo comigo. E aí perdoar 70 vezes 7, e aí Deus martela isso nas nossas vidas e na igreja. Entre nós, para nós sermos corpo de Cristo antenados e azeitados, obedecendo a Ele, sendo eficazes no mundo, e nós e as pessoas de fora, para termos ligação, para termos relacionamentos. O relacionamento, a unidade. E o que quebra a unidade são essas ações humanas de erros, de jeito de ser da pessoa difícil, jeito de ser da pessoa dura, bruta, ou erros da pessoa, traições da pessoa, mentiras da pessoa, que nos fazem cansar delas e nos desligarmos dela, e a gente então cria barreiras. Então a Bíblia diz para a gente amar os inimigos. O inimigo é aquele que quer o nosso mal constantemente, e ele é o máximo da nossa conexão. Então a gente perdoar os inimigos, porque é assim que a gente vai alcançando as pessoas. E aí então é sobre essa nossa lição de hoje, da gente perseverar no relacionamento. E a gente persevera no relacionamento tendo várias posturas de paciência, de compreensão da outra pessoa, de longanimidade, que é uma paciência enorme, e de perdão. O nosso caso aqui hoje é o de perdão, que o perdão é uma coisa que faz barreira, que separa as pessoas. Então, nosso ponto, nossa atividade aqui, nossa ação é perdão. E também tem uma coisa que eu queria dizer. Quando a gente tem o Espírito Santo, e a gente fica seguro em nossa justiça, em Deus tomando conta da gente, em Deus considerando a gente mesmo errados, amando a gente mesmo errados, porque nós erramos, todo mundo erra. Deus nos dá essa compreensão de que todos erramos. Então nós comungamos desse problema. Uma hora eu, outra hora a pessoa. E quando eu me sinto amado e valorizado por Deus, pela graça dele, a opinião da pessoa que está do meu lado, que mora comigo, ou meu filho, ou alguém do trabalho, já não causa tanto efeito se eu fosse uma pessoa insegura, preocupada com o que os outros vão pensar de mim, ou insegura na minha autovalorização, ou melhor, eu não valho nada, mas Deus me ama a si mesmo. Então, essa condição de amados por Deus, a gente deve sempre buscar, para que a gente possa perdoar as pessoas, para que a gente possa se aproximar das pessoas, independentemente delas nos darem alguma coisa, independente delas nos considerarem alguma coisa. Tá bom? Então, primeiramente, é isso. Em outro lugar, em outra hora,
a gente também deve se conhecer. Então, você pensa, não é para dizer aqui agora, não é para dar testemunho, mas através desse estudo que a gente postou lá no grupo, você pode marcar ali e fazer uma análise sua para ver como é que cada um está em relação a essas frustrações, aos erros das pessoas. Tem algumas, não vem ao caso aqui, mas tem muitas gradações, né? Tem pessoa que se irrita com tudo, tem pessoa que demora para se irritar, que aceita tudo. Então, somos pessoas diferentes. E cada um veja e se retrate e peça a Deus para se conhecer, não é? Nesse caso, a gente está para se conhecer, porque a gente se conhecendo, a gente busca o conserto. A gente se conhecendo busca o conserto. Aí nós temos aqui na nossa pasta aí uns textos muito interessantes para a gente fazer essa reportagem. Diante do que eu falei agora, sobre a realidade do mundo, sobre a nossa realidade, sobre essa dificuldade, sobre a necessidade da gente ter que ficar junto, e o melhor de tudo é para nós vivermos com qualidade, é sermos perdoadores, é sermos pacientes, é não deixar essas coisas que comparativamente menores e menos importantes das pessoas criarem inimizades, criarem barreiras entre nós. Nós precisamos das pessoas. A Bíblia diz que nós deveremos ter paz com as outras pessoas. E essa paz nos une, essa paz mostra Jesus, nos conecta com as pessoas e nos dá paz também, e nos dá uma vida de qualidade. Uma pessoa errou, ela é muito superior do que aquele erro que ela fez. E também, o erro que ela cometeu, ela pode ser mudada, ela pode ser evoluída. Quando eu perdoo uma pessoa que me fez um mal, eu estou dando chance para aquela pessoa se consertar. E quando eu erro com uma pessoa e peço perdão, e a pessoa me perdoa, aí, ou não, de qualquer jeito, a minha condição é pedir perdão. Eu também estou me arrependido e vou querer mudar. Então, nós temos que ver sempre o perdão assim. Eu me perdoo e eu perdoo os outros, porque também tem isso. A pessoa pode se culpar por uma coisa e não se perdoar. Isso é uma coisa muito ruim, psicologicamente falando. Então, além de eu perdoar os outros, eu tenho que me perdoar. Nesse coisa de perdoar, me perdoar é eu aceitar o perdão de Deus, eu confessar o meu pecado e eu estar diante de Deus, aceitando o perdão dele. Amém? E nas nossas dificuldades. E em cima do que eu falei agora, alguém tem alguma observação, alguma palavra, algum enriquecimento para acrescentar ao que eu já disse sobre a realidade do mundo, sobre a necessidade de vivermos em comunhão, o corpo de Cristo e as dificuldades que vários graus de relacionamento, quanto mais próximo, mais difícil mais dano a pessoa causa e mais difícil é perdoar. Alguém quer falar? Pastor Henrique? Eu quero. Oi, fale. Posso falar? Não vou falar. Oi, Pedro, posso falar? Posso? Amém. Bom dia. Paz do Senhor a todos, tá? Vitor Geneu, pastor Henrique e os demais irmãos. Pode falar. Eu estou atrapalhando ou não? Tem alguém falando? Não, fale. Não? Tá. Eu falei. Tá bom. Você não precisa pedir licença, rapaz. Eu falei para você falar e você pode falar a qualquer momento, Tá me bom. interromper. Amém.
O irmão falou sobre o perdão. É claro que nós, como cristãos, ser cristão não é só simplesmente, como eu costumo dizer aqui, estarmos na igreja ou conhecermos a palavra, pelo contrário, é você viver na prática da palavra, o que não é fácil. Se eu disser para o irmão que ser cristão é fácil, não, não é fácil. Mas, por outro lado, Paulo mesmo fala que nós somos libertos do pecado, porém servos, escravos de Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer a vontade dele. Então, a bem da verdade, nós não somos donos de nós mesmos, né? Então, cabe a nós não buscarmos interpretação, mas acatarmos nem sugestão, a ordem de Deus, como o irmão falou sobre a palavra perdão. Claro que perdão não é um dom, nem talento, né? Esse é um tipo de sentimento que tem que ser nutrido, alimentado. É a mesma coisa quando eu dobro os meus joelhos e peço, Senhor, me ensina a perdoar. E como é que eu vou desenvolver esse tipo de comportamento na minha vida se ninguém não me ofender? Então, Deus vai me colocar em situações, né, em que uma pessoa possa me ofender ou ficar me devendo, para ver até onde, de fato, a minha oração, ela realmente ela tinha, se ela tinha aquele propósito ou não. Porque a palavra perdão, é claro que ela é bonita, mas nós sabemos que perdão é o mesmo que você sofreu dano. Espero que eu esteja correto. Dano, perdão é você sofrer o dano, é você perdoar uma pessoa que está te devendo, é perdoar uma pessoa que te ofendeu, é perdoar uma pessoa que te machucou, te magoou. Então, na verdade, é você sofrer o dano. É claro que com isso, que nem o pastor Henrique falou, nós estamos evoluindo, né? E dando a oportunidade da outra pessoa também, até porque, como diz Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então, para mim, andar com uma outra pessoa, com a minha esposa, por mais errada que ela esteja, eu tenho que saber compreendê-la, perdoá-la, para que ela possa, aos poucos, como está escrito em, se não me engano, em Provérbios 15, que a palavra dura suscita ira, porém a palavra branda, ela aplaca o furor, ou seja, é a Bíblia me ensinando a não retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, a ter o controle da situação de uma pessoa que está completamente descontrolada a ponto de me xingar, de me ofender, e eu, ao invés de responder com palavras duras, que vai suscitar a ira, levar uma palavra branda, ou seja, isso é perdoar, é você sofrer o dano, o que não é fácil, né? É uma atitude nobre, mas é uma obrigação nossa como cristão, compreender, suportar o dano, o prejuízo, perdoar, porque, como diz a Bíblia, ontem eu estava falando para as crianças aqui sobre o sal, nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? Para dar sabor à comida, né? Tempero. Então, nós estamos neste mundo para dar sentido ao Evangelho, sentido ao reino de Deus, para que as pessoas vejam em nós. Não, aqui, pastor Henrique, Vitor Renê, os demais irmãos ali, eles têm uma coisa diferente, são diferentes. Ou seja, é a luz do mundo e o sal da terra. Então, é claro que a palavra perdão, ela tem que ser aplicada no dia a dia. E não é fácil, eu confesso que às vezes até eu mesmo perco o meu controle, às vezes, quando eu vou chamar a atenção, depois no meu coração peço perdão, como esses dias até me alterei com as crianças, depois eu pedi perdão também, trouxe até um bolinho para eles, pedi perdão, porque mostrando para eles que é assim que a gente vai evoluindo, mesmo errando, mas vai evoluindo e é perdoando que a gente também alcance o perdão, né? Em nome de Jesus. E só para concluir, Sim. pastor Henrique, como o senhor mesmo falou agora há pouco, a pessoa erra e a gente dá outra face, né? Então, a gente perdoa e a pessoa vem, erra de novo, a gente dá de novo outra face e sucessivamente, né? Porque às vezes a pessoa comete vários erros e você perdoa, e você perdoa, e você perdoa. E para você conseguir ser assim, realmente você tem que ter um coração mais muito, muito aberto para Cristo. Porque a gente passa por situações assim, meu Deus, inusitáveis, mas nós temos que ter um coração muito aberto para Jesus para poder saber perdoar. Essa Sim. é a conclusão. Pode terminar. Não, essa é a conclusão que eu chego, porque assim, eu, por exemplo, eu tenho passado por situações, eu digo assim, até mesmo passando a palavra de Deus através de mensagens, né, de dentro da minha casa,
e pessoas assim usam termos comigo de que, por exemplo, a nossa igreja está fechada e acha que nós, porque estamos assistindo o culto de casa, ou as devocionais, porque eu passo para todo mundo, né? Como o André fala, nossa casa é uma extensão da Betânia. E eles falam que ser cristão assim é muito fácil, entendeu? Então, eu acho que... E chega assim, serem um pouco, assim, ofendem, no sentido assim, dizem que como que nós não somos cristãos, porque nós não estamos saindo da nossa casa para ir para a igreja. Ir para a igreja, sim, é ser cristão. E nós não entendemos dessa forma, porque nós fazemos o que a igreja nos ensina, o que os pastores nos ensinam. Então, eu não chego a discutir, mas eu trago aquilo para o meu Para coração. isso temos pastores, né? Nós somos o rebanho e temos que obedecer. Eu trago para o meu coração e oro por essa pessoa. Mas, como sou falha, como sou ser humano, fico um pouco magoada, porque eu queria que aquela pessoa que eu estivesse falando de como é bom ouvir as devocionais, ouvir, participar das células, participar dessa reunião, por exemplo, né, de agora, e a pessoa não entende isso, fala que não é assim que serve a Deus. Mas aí eu perdoo, porque é assim que o Senhor nos ensinou, perdoar. Entendeu? Vou continuando falando de Deus, não adianta. Continuo da mesma forma. Não vou mudar. Sim. As ações das pessoas podem nos deixar zangados, podem nos deixar magoados, podem nos deixar tristes, frustrados. Várias são as reações nossas e várias são as formas das pessoas nos ferirem, no caso. E a gente também. O que nós estamos falando das pessoas aqui, nós estamos falando de nós também, como o André confessou aí, eu também confesso, eu só não dei bolinho, mas eu gostei da ideia do André de trazer um bolinho, né? Não só falar, né? Não só pedir desculpa, mas trazer um docinho, alguma coisa para dançar. Na verdade, não foi nem um bolinho, foram 2 italianos bem grandes. Melhor ainda, mais sustância. Foi um salgadinho que ele trouxe porque ele magoou as crianças. Diga, Débora. Dá licença, eu estou meio fora aqui com áudio, com vídeo, mas eu estou ouvindo, tá, gente? Eu estou meio ocupada aqui. Beleza. Quando ele falou do bolinho, eu achei uma coisa tão legal, muito, muito carinhosa, porque eu amo bolo, né? Então, assim, que coisa mais aconchegante do que um bolo? Eu achei uma ideia ótima, fiz um bolinho, achei ótimo isso. E, assim, às vezes, as pessoas, né? Eu não tenho tanto essa dificuldade, assim, pedir perdão, lógico que você tem que engolir o orgulho, não é uma coisa fácil. Mas eu acho, não sei se eu estou errada, se alguém vai concordar comigo, tem gente que não chega e fala assim, desculpa, mas ela age de maneira que ela mostra que ela está arrependida. E eu acho isso válido também. Tem gente que, não, tem que pedir perdão, falar. Nem sempre eu acho que tem que falar. Se ela está demonstrando, faz o bolinho, vai ali, adulando, mas sem falsidade. Você sente que é uma coisa que a pessoa quer se reaproximar, eu também acho válido, eu não acho que tem que ser verbalizado toda vez, eu acho que através da atitude, que eu acho que até que é o principal, né? Então, mas essa do bolinho foi sensacional. Uma boa ideia para a gente, né? Oi, diga, Maria. Eu estava lendo no Filipinos, né? Foi dada para hoje, né? E fala sobre ajudar as pessoas, né? Sempre sem pedir nada em troca, sem se promover através disso, né? E também fala no Mateus, né? Que fala perdoar eles e nos ofende. Assim, eu acho que, em resumindo, o outro é sempre prevalecer a palavra do Senhor, a gente está na presença do Senhor, né? A gente sentimos o amor do Espírito Santo nos nossos corações. Então, a gente perdoa as pessoas. Se sentir mais melhor diante de Deus, né? Perdoar. Se Deus, eu achei muito bacana, o senhor passou para mim antes, porque eu pude estudar cada versículo, entender no finalzinho, cada versículo significava sobre esse estudo de hoje. Eu amei esse estudo de hoje. Então, assim, eu acho que nós temos que perdoar. O amor, ele prevalece sempre. Mesmo quando a gente continua magoado,
quando alguém faz mal para a gente, se a gente se entregar a Deus, nosso coração, e agir como Deus faria com as pessoas, a gente se sente bem melhor. O perdão modifica a gente. Isso. E a gente tem que perdoar as pessoas. Isso. Eu também quero acrescentar que, como a gente está vivendo em comunhão, tanto nós crescemos, quanto as pessoas crescem também com a gente. Uma pessoa que erra uma vez comigo e eu espero abro a porta, continuo com ela, para que ela potencialmente possa me ferir de novo, entre uma ferida e outra, eu sou tratado e ela é tratada, e nós também conversamos. A pessoa não fica do zero. Tem pessoas que são muito duras, né? Que estão sempre cometendo a mesma coisa. Mas muitas outras também crescem com as nossas palavras. O nosso perdão vai junto com uma exortação carinhosa, amorosa, vai junto com uma palavra de Deus, vai junto com auxílio para que ela mude. A gente não fica recebendo sem fazer nada, recebendo sem fazer nada, recebendo sem fazer nada, e a coisa não anda. O que Deus quer é que a gente se construa envolvimentos e todos cresçamos, tanto nós quanto as pessoas. Mais uma vez, quando a gente também erra, a gente tem que também mudar, também tem que crescer, né? É oração, mas para deitar, a pessoa fala assim, oração e ação, né? A gente tem que orar e ter ação, né? Sobre... Mais alguém? Agora, Eu. Ah, sim, Verônica. Pois não, querido. Bom dia para todos, tudo bem? Bom dia. Poxa, Bom dia. queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, que me ensinou muito. Primeiro que uma pessoa, ela me prejudicou muito, sabe? E nesse ato de ela me prejudicar, eu fiquei muito chateada, com certeza. Mas perdoei, continuei convivendo, eu acho que isso é muito importante, né? Você perdoar e continuar convivendo da mesma forma com a pessoa. E um dia nós fizemos uma viagem para Recife, para um congresso, e nesse congresso, essa pessoa tinha uma reunião com uma pessoa muito importante, onde ela ia apresentar um projeto. E, infelizmente, essa pessoa não atendeu a ela, não aceitou o projeto dela, e voltamos juntas dessa viagem, e eu estava com o meu coração aberto. Eu acho que é muito importante você liberar o perdão, estar com o seu coração limpo, com o seu coração aberto e disponível, porque na volta da viagem, ela percebeu que ela podia abrir o coração dela para mim. E talvez se eu não tivesse perdoado nesse momento, ela não teria ninguém para ser ouvida, né? Ela não ia ser atendida, ela não ia ser consolada. Para vocês terem uma ideia, ela pôde falar o que ela passou ali, ela chorou, ela se abriu, e ela, né, eu pude passar uma palavra de paz, de fé. Falei, poxa, ele não te ouviu agora, mas vai chegar um momento que ele vai te ouvir. Não desiste do projeto, não desiste do seu sonho. Ela se sentiu tão bem que no avião ela veio dormindo no meu ombro, de lá até aqui. Então aquilo ali me ensinou mais, porque eu preciso estar sempre disponível. As pessoas falam assim, perdoe e deixe, porque pode ser que novamente você se entristeça com aquela pessoa. Mas não é isso, a palavra de Deus diz que nós precisamos continuar convivendo, né? Em amor, caminhar juntos. Como o pastor falou, nós também vamos ser tratados, nós também vamos aprender. Então, o que eu aprendi com essa história? A perdoar, continuar convivendo e estar disponível, com o coração aberto, porque eu também posso abençoar um dia. Essa pessoa que me ofendeu, que me entristeceu, pode precisar de mim um dia, sabe? Eu posso ser usada por Deus para abençoá-la. Hoje, ela é uma grande amiga, um grande referencial, o projeto dela foi aceito por aquela pessoa. No Brasil inteiro, o projeto dela que ela
trabalha com adolescentes, né? Tirando as adolescentes da prostituição, projeto lindo, é amparado pelo Bradesco. Então, assim, olha que história. Talvez se eu tivesse com o meu coração ferido, guardando, não perdoando e não disponível, não chegaria a um final assim. Então, que nós possamos perdoar de verdade, de coração, conviver, aprender com aquela pessoa ali, né? Até mesmo com os erros dela, que a gente, né, pode ensiná-la com as nossas atitudes a ser diferente. E hoje ela é uma pessoa totalmente diferente. Eita, muito bom, muito bom. Então, reforçando, quando a gente perdoa e quando a gente é perdoado, a gente cresce. E a pessoa que é perdoada também tem possibilidade de crescer, porque nós continuaremos a estar com elas. Por isso que a Bíblia existe, fala, exortai-vos mutuamente, e com amor, com aquela compreensão, não é? Mais alguém? Pastor Henrique, posso só falar mais uma coisinha? Sim, querida, pode. Em relação ao que a irmã Verônica falou, eu passei pela mesma situação que ela, sobre o que eu falei agora há pouco, falando de Jesus. Essa pessoa me bloqueou no Zap. E eu amo essa pessoa de coração, amo muito. E aquilo, quando eu vi que a foto não estava mais, falei para a André, não, André, por favor. Ela me bloqueou, enfim. E eu fiquei muito triste com aquilo, mas eu não guardei aquilo para o meu coração. Eu não é dizer perdoei, eu falei, eu não estou com raiva. E, por uma coincidência, eu encontrei aqui próximo à minha rua. Dei de cara com ela. Ela começou a rir para mim, Eu falei, você me bloqueou, né? Falei para ela. Ela, por que você fica falando isso, aquilo e tal? Porque, assim, eu falei para ela que eu gostaria muito que ela estivesse aqui, como agora estamos nós aqui reunidos. Não o que ela está fazendo, no sentido, se arriscando quando ela tanto se arriscou a ir para uma igreja que ela está em casa agora com o Covid. E a gente estava preservando a vida dela. Também, na verdade, é minha irmã. É a irmã dele. Então, eu não queria falar que era irmã dele. Entendeu? E ela está indo para uma igreja, levando os pais dele, arriscando a vida dos pais, dos filhos, da família. E eu tentando falar com ela que eu tenho um jeito mais sutil para conversar, para poder falar com ela. A gente se ama muito mesmo. Eu amo a minha cunhada. E ela acabou me bloqueando. E aí, mas eu também fui bloqueado, pastor Henrique. Foi bloqueado. Até eu. E eu falei para ela assim, eu discutindo com ela para não levar meu pai, porque meu pai tem 75 anos. Hoje meu pai está me compreendendo. Não, André, estou em casa. Pai, fica em casa. Por favor, em nome de Jesus. Não, nós somos a igreja. Deus não tem residência, eu falo assim, Deus não tem residência fixa. Deus não está aqui nem nada, Deus está aqui dentro. Está aí onde o senhor está. No momento é hora de ficar em casa. Aí, meus irmãos, minha família, acho que às vezes eu sou um pouco... E aí eu conversando com ela, falando da quantidade de coisas que nós podemos fazer pela internet, entendeu? Que tudo que a Igreja Betânia, ela hoje faz tudo pela internet. E que ela pode fazer isso também. E ela levou para o outro lado, e ela zombou de mim, no caso ali, ela zombou mesmo. E eu, na hora, me deu aquela tristeza. Eu falei, por que ela falou assim comigo? Gleice, ser crente assim é fácil, né? De dentro de casa. Eu falei, não é fácil, não pensei que é fácil, não. Porque a gente faz a obra de Deus, a gente para tudo que você está fazendo. Se, por exemplo, no dia que eu me vi na reunião lá, né, dos músicos, aquele dia o senhor falou, Gleice, você está aqui? Eu estava no hospital, mas eu falei, nem que eu fique internada, mas eu vou assistir essa reunião. Mas o Senhor me trouxe para casa, graças a Deus. Então, o que acontece? Ela me desbloqueou. E no dia que ela me desbloqueou, pastor, ela veio na minha casa, porque ela passou mal e precisou de um remédio. E veio na minha porta me pedir um remédio. Então, assim, se eu guardasse raiva, como a irmã Verônica falou, se eu guardasse raiva, se eu tivesse rancor dela, eu iria bloquear e não iria mais falar. E isso não aconteceu. Eu continuo amando da mesma forma e ela me deixou desbloqueada. Agora eu estou desbloqueada. Que bom. Amém. Era do cancelamento, né? Não só comentar. Rapaz, cancelamento. Verdade. Oi, tá me ouvindo? Fala, querida Maria. Maria, fala aí, Maria. Tá me ouvindo? Pastor, eu também tenho uma revelação a falar. Fala aí, querida. Bom dia a todos.
Eu tinha uma amiga que edifica a todos nós. De repente, ela parou de falar comigo e eu passava por ela e ela não falava mais comigo. Eu falava com ela, ela não respondia. Aí, um dia, eu segurei ela com as duas mãos e parei ela. Perguntei a ela, por que você parou de falar comigo? Eu gosto tanto de você e você não fala mais comigo. Ela chegou a ficar com a boca aberta, olhando assim para mim parada. Eu nunca parei de falar com você, não. Eu falei, toda vez que eu passo por você, eu falo com você, você não responde, você parece que não me escuta. Aí ela, que isso, eu adoro você, eu nunca parei de falar com você, não. Aí tirou a minha dúvida, eu falava com ela, ela não me respondia. Aí eu segurei ela e falei para ela, eu gosto muito de você e não quero perder essa amizade. Fez muito bem. Saiu o áudio dela. Perdemos. Estamos que nem nos jornais. Perdemos o contato com a irmã. Saiu do ar, pastor. Não, fala aí, continua que voltou. Minha internet está fraca. Continua. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vale. Tá oscilando, né? Tá instável a internet dele. Mas o recado foi dado, né? Olha, a Maria Raimunda, ou Carol, também pode ser chamada de Carol, ela foi atrás da pessoa. Isso é muito, isso é muito bom. Isso é um exemplo para nós. Aí a Carol foi atrás da pessoa, ainda levou o bolinho, pelo jeito. Olha, gente. Ela ficou de boca aberta, porque eu não passava, ela não falava comigo, eu parei ela mesmo. Perguntei, por que você não fala mais comigo? Joana é o nome dela. Aí ela ficou paralisada. E eu, fala comigo, por que você não quer falar comigo? Eu não fiz nada a você. Se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Mas eu não me lembro de ter feito nada, não. Mas se eu fiz, você me perdoa. Eu amo você e não quero perder essa amizade, não. Falei para ela. Ela, tá bom. Falou para isso, tá bom. Muito bom. Muito Pastor bom. Henrique? Sim. É engraçado quando a gente é magoado, né? As pessoas magoam a gente, tem uma atitude, ao contrário de tratar bem a pessoa, é impressionante que tem esse retorno, né? Por exemplo, quando alguém faz mal para a gente ou faz um tipo de bloquear a gente, e a gente tem uma atitude diferente da raiva, e a gente trata bem essas pessoas, vem uns retornos muito impressionantes. Assim, eu tenho muito assim, eu tenho decepções nas pessoas, eu fico perguntando, por que a pessoa fez isso comigo? Sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão assim, por que fez isso comigo? E aí eu penso assim, quando alguém me faz mal, eu procuro tratar melhor. E aí eu passar para as pessoas e para mim mesmo, eu também. Eu me sinto bem e eu fico muito ansiosa assim, de ver o retorno depois. As pessoas falam assim, eu já chego a gente pergunta assim, poxa, eu fiz isso com você e você me trata bem. Eu falei assim, sim, porque o amor está dentro do a gente tem que fazer isso. A gente tem que, quando alguém fazer mal para a gente, tem que fazer o melhor. Eu aprendi isso na lição do vídeo da minha casa. Minha avó sempre dizia isso. Oferecer para alguém, oferece o melhor. Nunca, ela sempre falava isso. Aí a gente foi na roça, e ela tinha essa mania de, quando chegava a gente para casa, ela pegava o melhor que tinha para oferecer para essa pessoa. E a gente ia, ué, vó, mas por que você vai matar essa galinha? E a gente tem que oferecer o melhor. Entendeu? Sempre para os outros, a gente tem que oferecer o melhor. Não tirar o pior de casa para oferecer para alguém, a gente tem que dar o melhor. Então, isso eu aprendi na minha casa e levo isso para a minha vida inteira. Quando alguém me faz mal, a própria pessoa depois reação comigo pela atitude que eu tive, pelo bem que eu fiz à pessoa. Entendeu? Assim, então, eu acho assim, o amor prevalece
qualquer problema vai chegar. Se você vai usar o amor sem perdoar o amor, não é mostrar para ninguém que você perdoou. Tem primeiro trabalhar aqui dentro do coração, aqui dentro. Vai ajudar uma pessoa, vai ajudar uma pessoa para alguém, dá o melhor. Não faça por parecer fulano, porque eu mostrar para as pessoas que você está ajudando. Né? Muitas vezes não precisa nem você falar que você fez para a pessoa. Basta aquela pessoa que sempre vai ser assim. Nem vai ser sempre você vai ajudar uma pessoa e a pessoa não vai ter gratidão. Não vai. Muita gente não tem gratidão. Mas você está fazendo a sua parte. Então, você tem que fazer a sua parte. Sem esperar nada em retorno do outro. Porque eu aprendi assim, e lendo a Bíblia essa semana, né? Ontem eu li na Bíblia, falou justamente isso mesmo a palavra. A gente tem que ajudar as pessoas sem nada em troca. Eu vou ajudar igual político, né? Caso de votos, né? Nós temos de ação. Se é para você querer retorno do outro, não ajude, porque você não vai ter, às vezes. A gente ajuda porque o Espírito Santo da gente pede, a oração da gente pede para fazer isso, mas o ser humano é diferente. O ser humano é ter se tratado. Então, a gente, para ajudar as pessoas, a gente tem que agir com oração. Você pode ajudar alguém, ajudar a pessoa, você não precisa estar falando, não precisa... eu fiz isso por fulano, ela passa por mim, não fala. Aconteceu muitas vezes, fulano passou por mim, fulano nem fala comigo. Gente, tem a ver com você. É você e Deus. Se você fazer o bem para uma pessoa, você não precisa querer retorno. Você vai fazer isso porque você... Lógico, e você vai estar levando a palavra do Senhor para aquela pessoa se transformar, e ela vai se transformar. Pode ter certeza que vai. Ela mesma vai se tocar. Então, me faz mal, eu trato com delicadeza. Eu fico triste, realmente. Palavras me deixam muito triste. Eu tenho cuidado com as pessoas, né? Então, assim, quando alguém me fala uma coisa assim, me magoa muito, eu fico para mim, orando a Deus, pedindo a Deus, mas eu falo para a pessoa. Eu vou lá e falo do meu jeito, com carinho, educação, falo assim, me magoou, comigo. Eu vou me retratar com a pessoa. Eu tenho esse do meu lado. Eu não falo na hora, eu falo depois. Primeiramente, eu vou pedir a Deus um pouquinho, vou me magoar, vou me retratar, e depois eu vou até a pessoa e falo, olha só, assim, assim, assim. E a pessoa fica assim, poxa, eu te magoei desse jeito. E ela mesma consegue perceber que Deus vai tratar. Ela mesmo se toca, e ela mesmo vem a mim, conversa depois, pede desculpa. Eu acho que tem que ser assim, tem que ser no amor, perdoar pelo amor. É isso aí, pastor. Valeu, obrigada. Desculpa, eu falo muito. Não, essa hora é para falar mesmo. Mais alguém, queridos? Eu vou ler então. Fazer um comentário. Fala aí, querido. Diga. Rápido, a gente tá aqui vendo exemplos, se lembrando de exemplos em que a gente perdoou, né? O André acho que foi o único que lembrou de um que ele pediu perdão, né? A gente tem que se lembrar da nossa necessidade de ser perdoado também, né? Que a gente pisa muito na bola, a gente também magoa pessoas, né? E acho que essa noção, a consciência de que a gente precisa também ser perdoado ajuda a gente a perdoar, né? É isso. Tem uma ligação muito forte com Deus também, né? Que perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é tudo assim, Jesus, Deus é o exemplo. Então, e Ele nos dá a ordem para sermos parecidos com Ele e nos dá as condições, amor, Espírito Santo, transformação, domínio próprio, para nós exercermos essa ordem, para nós obedecermos. Então, Deus nos dá todo o pacote. A forma de viver e a maneira com que nós vamos conseguir viver essa forma. Então, perdoar é divino e a gente tem que ser coerente, né? Se eu sou perdoado, eu tenho que pedir perdão. Então, tudo que eu tenho que fazer nesse mundo, Deus já fez por mim. Então, eu posso dizer assim, estou retribuindo o que já foi feito por mim. Isso me dá uma grande força. Reneu, que levantou a mão.
Sim, obrigado. Sobre o que foi o Leon, né, que falou agora, porque eu estou com o celular aqui, eu não vejo todo mundo. Foi o Leon, né? Foi. E a irmã Leia. E aí eu queria aproveitar, assim, dois princípios assim, que eu acho fundamentais nesse assunto fundamental do cristianismo, que é o perdão. Um deles tem a ver com o testemunho da Leia, que é um mandamento, de certa maneira, que está lá em Mateus 18, quando um irmão pecar contra mim, o que eu devo fazer? Então, eu tenho que ir na direção dessa pessoa. Que lá diz, procure. Está falando de irmão. Ali o texto fala onde há uma submissão a Cristo, né? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente praticar isso, a gente ir na direção. E se a pessoa, do outro lado, não reconheceu, aí lá Mateus 18 dá toda uma sequência. Você chamar uma testemunha, e assim vai. Então, essa atitude é muito difícil, mas ela é importante, até porque é bíblica, né? De a gente procurar para edificação, né? Esse é o primeiro princípio, a gente ir na direção de quem pecou contra nós, para edificação, porque o Senhor quer assim. Segundo, esse para mim é fundamental, e se eu tivesse que escolher um dos princípios ligados ao perdão, é esse, que é não depender do que aconteça com o outro. A questão está em mim. Então, quando Jesus diz ali, para a gente não se preocupar tanto com o cisco no olho do outro, e está preocupado com a trave que está no meu, o Senhor ali está dizendo, se preocupa contigo, no que diz respeito a seguir a vida que Deus quer que a gente viva. E depois o apóstolo Paulo, e eu já falei em algumas classes aqui, que a gente que participa da ceia, tudo, para mim é um texto que sempre ali, quando eu ajudo a servir a ceia, me vem à mente ali, examine-se a ti mesmo. Então, esse princípio da gente, que a tendência da gente, ser humano, está muito voltado para o que o outro fez. Essa é a nossa tendência natural. Mas não importa o que o outro faça. Quem tem filho sabe, vive isso muito bem, muita experiência, porque, porque fulana fez isso, porque fulano, não, mas fez mais, fulana fez mais, não, mas ciclano começou primeiro, não, mas ele fez mais, né? Então, esse princípio, assim, eu reputo assim, fundamental, não importa a quantidade que o outro fez, que a outra fez, importa o que eu faço. Então, eu creio que o Espírito Santo continuamente está pedindo para a gente, examine-se a ti mesmo. Nessa caminhada do não errar, do não pecar, tendo essa referência que a gente segue do cristianismo, o centro, aí, Henrique, de certa maneira, a nossa série, né, que é a terceira hoje, é centrada no outro. Mas isso que eu estou dizendo, de certa maneira, que tem a ver com o outro, é em mim. Eu tenho que me examinar. Eu não tenho que me preocupar com o que o outro fez, de certa maneira. Embora, se ele pecou de novo, o primeiro princípio que eu lembrei, eu tenho que, para edificação, lembrar, você cometeu isso. Agora, se a pessoa não, né, Leon? Que bom quando a pessoa reconhece, mas muitas vezes não reconhece. Não vai reconhecer, vai ficar por isso mesmo. E aí, eu tenho que ficar limpo. Eu tenho que estar me examinando, que nem o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, lá, nós não seríamos julgados se nós julgássemos a nós mesmos, que é o que ele diz ali. Então, que a gente possa, eu quero fazer isso mais e mais, é o que eu queria compartilhar aqui à luz do que a Leia, especialmente esses últimos depoimentos aí, que eu achei muito legal.
Muito bom. Mais alguém? Tenho que interromper aqui, meus irmãos, por um motivo. Só um instantinho. Creuza, você está nos ouvindo? A Creuza não está entre nós. Ele só está no vídeo. Ela não apertou a ligação da internet, naquele quadradinho à esquerda. Então, depois eu tenho que ligar para ela para dizer. Ela está falando lá e não tem o sinal do microfone mutado e a gente não está ouvindo ela. Depois eu explico, tá? Pena. Gente querida, então olha só, continuando o reforço bíblico aqui desse nosso texto, dessa nossa lição, é o seguinte, Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então é uma semelhança com Jesus e falando aqui do que o André comentou sobre os sofrimentos. Perdoar é sofrer o dano. E a gente, como disse Paulo, a gente sofre os sofrimentos que restam de Cristo em nós. Nós temos a nossa parcela de sofrimentos e os sofrimentos que nos fazem mais profundos e alicerçando a nossa fé, como Jesus perdoou. Outra coisa, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sempre assim, nessa condição, sempre nessa semelhança com Cristo. Livrem-se de toda a amargura. É melhor sofrer o dano e considerar e me livrar daquela amargura do que não perdoar e ficar amargurado, de ficar zangado, de ficar consumido pela raiva. É muito melhor sofrer o dano perdoando do que sofrer constantemente por tempos. Tem gente que fica anos e anos com essa amargura e quando poderia ter resolvido lá atrás, sofrendo dano e perdoando. Que coisa maligna essa que é a falta do perdão. E tem essa outra aqui. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O que nós estamos também vendo aqui, como a Léa falou, como vocês falaram, é que a fonte do perdão não está no nosso querer, está no amor de Cristo em nós. Como também tem a nossa... Tudo que é em nós, no sentido de fazer a vontade de Deus, devemos fazer pelo Espírito, movidos pelo Espírito e movidos pelo amor. Nós podemos dar o primeiro passo, mas sempre buscando fazer sinceramente, como diz aqui. Sejam criteriosos e sábios, dediquem a oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. A melhor coisa é nós perdoarmos de coração, porque senão também não vai dar certo. A gente vai guardar alguma coisa, não é? E aqui tem uma proposta. Sim, alguém falou aí? Pastor Henrique. Não? Fale. Oi, só uma observação. Jesus na cruz, quando ele disse tudo está consumado, no grego ele, na verdade, estava falando tetelestai, significa a dívida da humanidade, do homem com o Senhor, Pai, está paga. As ofensas deles ali foram pagas aqui no meu sacrifício. Então, a definição correta para a palavra perdão, a definição é você realmente esquecer, ignorar
e sofrer, né? Ou, como disse Jesus, tudo está consumado, e no grego tetelestai, estão perdoados, o que não é fácil, mas nós devemos seguir as orientações e os passos de Cristo, como Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Isso. Sim? Tá bom. Outra coisa aqui nessa nossa prática, desse nosso estudo, é a gente raciocinar, assim como lá no princípio a gente avaliar como é que está o nosso coração em relação aos erros dos outros e nos apercebermos disso e tratarmos disso e enchermos o nosso coração de amor para poder receber essas frustrações, esses erros dos outros e também encher no nosso coração de amor de Deus para nos perdoar, para também não ficarmos amargurados conosco mesmos, e aí também isso é prejudicial, para nós estarmos alertas e libertos para pedir perdão e para perdoar. E isso lá no início. Agora aqui no final, o texto, a lição, nos convida a gente elencar, né, nos nossos relacionamentos, pessoas que nós temos alguma diferença, que sofremos alguma coisa, e irmos diretamente resolver esses relacionamentos. Então, a gente tem um plano, né, de ação em relação a essas pessoas. Assim como a Carol, a Maria Raimunda, teve um plano de ação, é de chegar na pessoa e perguntar isso. A gente, então, também, se a gente tiver alguém pendente de conserto, a gente, no sentido cuidadoso, chegarmos a elas e para resolvermos termos atitude, né, de perdoar. Amém, queridos? E aqui também, nesse nosso estudo, tem tem devocionais durante a semana, para que a gente veja os títulos aqui e pondere e medite. É um texto muito interessante, esse estudo, esse tipo de estudo, para que a gente mantenha o assunto durante a semana. Como é que nós estamos no horário? Passamos. Isso. Passamos já um pouquinho. Tá bom, então. Então deu certinho. Passamos um pouquinho. Então vamos encerrando, não é? Tá bom, gente querida? Ó, Maria Cileia, você pode encerrar essa nossa classe com uma oração? Obrigado a todos os presentes. Obrigado, querida Sabrina, que esteve conosco. A Débora também. Muito obrigado a vocês. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus amado, e essa manhã, abençoa, Senhor, os nossos pastores, os nossos amigos do dia a dia com Jesus, dando sabedoria, Pai, dando muita saúde para todos nós, que precisamos de muita saúde, de muita paz, Senhor, nos nossos corações, que todos possamos ter um final de domingo abençoado, cheio de saúde, Amém. entendimento da palavra do Senhor, e entre cada um de todos nós. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos abrir os nossos microfones e falar aleluia, glória a Deus e até logo, até a semana. Aleluia. Deus abençoe a todos. Mais no grupo, né? Amém. Glória a Deus. Finalda, querido. Aí eu vou falar com a Creuza aqui que ouve lá. Vou explicar para ela. Tchau, gente querida. Bom domingo para todos. Fiquem na paz do Senhor. Tchau. Amém. Bom domingo para todos. Amém. Tchau.